Fala amigos, tudo bem com vocês? Tudo certo? Como estão? Olha, hoje voltando a gravar aqui pro canal. Fazia um tempinho que eu não gravava, porque estava, trabalhando bastante, estudando bastante, também fazendo alguns passeios, aproveitando um pouco a vida, mas hoje aí voltando, a falar da nossa trilha de conhecimento e falar um pouco hoje sobre a cafeína, como vocês já viram aí no título. E hoje é um tema que pra mim é complicado, né? Pra mim é um tópico importante, né? Aqui tomando um cafezinho na minha xícara do amor, porque eu tenho falado sempre sobre vícios e coisas que para mim não eram tópicos importantes, mas agora eu vou falar sobre cafeína, que eu sou um consumidor bem frequente. Eu gosto bastante de café, né? Mas o tema em si, ele é sobre cafeína e desempenho, né? Mas hoje eu quero retratar mais sobre cafeína em si. E aí no próximo vídeo também puxar um pouco mais sobre desempenho, né? Então, o que é interessante a gente saber sobre o café, né? E quando eu tô falando sobre café, cafeína, né? Eu acho que vai ser interessante a gente levar a base como cafeína em si, não sobre o líquido, né? O café. Porque o café em si, ele não é apenas cafeína, né? Ele é uma mistura muito de outros itens, né? Dentro do café. E sim, obviamente cafeína é o que mais tem, mas não é cafeína pura, por exemplo, como quando a gente toma uma pílula, né? Um suplemento, por exemplo, né? Que aí sim é cafeína de fato. Então, digamos que a gente hoje vai falar sobre suplementos de cafeína. E se você achar interessante, né, você dá uma pesquisada aí nos números que eu vou falar, e aí você no seu café aí, você mais ou menos descobre o quanto que eu tô falando, né? Mas eu acho interessante a gente começar a entender como é que a cafeína age, né, dentro do nosso corpo. Nas nossas moléculas de energia, né, o mais conhecido como ATP, é o adenosina trifosfato, né? O que ela seria? A adenosina, né, uma molécula de adenosina com três fosfatos, trifosfato. Né? Então, digamos que ela seja a molécula, né? E aí tem três fosfatos conectados a ela, mais ou menos assim pra gente entender. Como é que funciona? A gente, ao longo do dia, teoricamente, a gente tem que começar com uma adenosina com três fosfatos, que são as moléculas de energia do nosso corpo, né? Produzidas pelas mitocôndrias da nossa célula. Então, a gente vai passando o dia e a gente vai perdendo os fosfatos, né? Então, vai virando uma adenosina de fosfato e depois uma adenosina monofosfato, certo? E como é que a cafeína ela age? Ela vem para, digamos assim, suprir a falta de uma dessas moléculas de fosfato, né? Por exemplo, então a gente tem uma com três fosfatos, uma adenosina com três fosfatos, então o fosfato vai, ao longo do dia, ele vai se desfazendo das adenosinas, então vem a cafeína por fora e ela vem preenchendo esse espaço. É muito interessante, né, que quando a gente chega na hora da gente dormir novamente, a nossa adenosina ela esteja zerada, não tenha nada nela, nenhum fosfato, nenhuma molécula de cafeína junto, né? Porque quando o nosso cérebro vai dormir, né, assim quando a gente pausa para dormir, né, o nosso cérebro ele meio que lava, né, essas adenosinas e ele conecta novos fosfatos pro outro dia, digamos assim, né, praticamente para a gente poder entender, né? E, enfim, mais ou menos é assim que a cafeína funciona, né? Quanto que é seguro, né, para consumir de cafeína, né? É, algumas pesquisas indicam que mais ou menos 5,5 miligramas por quilo, né, seria adequado, né? Seria seguro, né? Passando disso já não seria seguro, né? Eu não sei exatamente quanto de café isso é, mas eu acredito que seja bastante, né? Assim, pra gente tomar durante o dia seria até meio forçado, assim. Porque é muita coisa quando se fala de café, né? De café puro. Né? Acho que teria que ser muitas xícaras para isso poder fazer de fato um problema para nós, né? A cafeína ela tem mais ou menos efeito depois de uma hora, né? Então, quando a gente toma um suplemento, né? Quando a gente vai fazer um treino, né? Já que o tema também é sobre desempenho, a gente vai fazer um treino. Geralmente é bom que a gente tome uma hora antes, mais ou menos, né? Até o corpo conseguir fazer esse efeito. Ah, quais que são os efeitos, né? Os efeitos cognitivos, né? É, a cafeína, de fato,
ela ajuda nas questões básicas, assim, mais simples, né? Atividades mais simples, né? Porque ela também dá esse gás, né, que a gente sempre fala da cafeína. Ah, então, pô, atenção, memória, essas coisas mais básicas, assim, mais simples que a gente tem que fazer durante o nosso dia a dia, a cafeína, ela dá digamos assim, uma potencializada, né, para fazer essas atividades básicas, né? Então, às vezes você tá no dia mais caidão, assim, tá mais cansado, não dormiu tão bem, pô, a cafeína vai te ajudar digamos assim, para sobreviver durante o dia, né, para conseguir fazer as atividades que tem que ser feita, né? Ah, a cafeína também, ela gera uma alta excitabilidade, né? Ah, ou seja, para as pessoas que geralmente também não estão muito acostumadas, né, que não tomam muito, assim, e sempre que tomam se sente muito agitado, né? Vale lembrar que ela tem essa função, né? Ah, ela tem essa característica, né, de fazer as pessoas ficarem mais agitadas, né? Obviamente, o café já é mais ou menos para que as pessoas já entendem, né? Ah, tomar um cafezinho para ficar acordado, né? Então ele tem essa questão de excitabilidade, né? Assim, junto com, por exemplo, o energético, né? Ah, só pra deixar claro, né? Porque excitabilidade alta, né? Gera muitas vezes tomadas de decisões não interessantes, né? Gera, às vezes, decisões que não são tão legais, né? Principalmente para as pessoas que não estão acostumadas, né, a tomar. Então, só para deixar avisado, né? Deixar por assim explicado, mais ou menos como é que funciona, né? A cafeína ela é interessante, ela pode tirar uma pessoa de um estado negativo, de um estado cansado. Ela pode levar uma pessoa para performance, né? Ou seja, se ela for administrada da maneira correta, né? Se ela for usada da maneira correta, uma pessoa que não tem, que os receptores de cafeína já não estão adulterados, né? Enfim, para uma pessoa que tá tudo certinho ali, não tem um problema muito grande com isso, né? A pessoa pode estar num dia mais caidão, ela toma e ela vai conseguir atingir o que ela quer, o que ela precisa. Assim, quando a gente fala de café, muitas pessoas falam, porque eu não sinto diferença, porque pra mim não tem nenhuma qualidade, não me gera nenhum resultado, né, tomar café. Mas muitas vezes é por causa disso, né, o café tem muita mistura e não é tão pura a cafeína, né. Talvez se a pessoa de fato quisesse, né, esse resultado positivo da cafeína, o suplemento seria interessante. Ela conseguiria ver essa diferença que ela tanto fala que não sente, né? A cafeína pode causar uma dependência psicológica também. Ela pode causar até, digamos assim, uma dependência por questão comportamental, né? É, o café também é associado a muitos comportamentos. Então, quero fazer isso, tomar um cafezinho, fazer aquilo, tomar um cafezinho, né? Isso pode atrapalhar muito também, né? Porque ela é uma substância, né? Ela é menos agressiva, mas ainda assim é um problema, né? Para quem não tem um controle maior, né? A gente sabe que a gente não pode tomar café durante a noite, né? E tem gente que não consegue ficar sem, né? Porque eu tomo pra dormir, né? Tem várias pessoas que falam sobre isso. Mas, de fato, né, como eu falei, né, vai chegar no final o cérebro vai ter pelo menos uma molécula de cafeína ali junto, né, com as adesinas e vai ter um problema grande para fazer essa lavagem que a gente comentou, né. Então, pode causar dependência psicológica, a pessoa precisa de verdade, assim, e sofrem com dor de cabeça, com desconforto quando fica muito tempo sem café, né. A cafeína porque o corpo, de certa forma, vai esperar também, né? Como qualquer outra substância que a pessoa tá viciada ali e não vai receber e já viu, né? Vai acontecer todo aquele problema que a gente já falou 1 milhão de vezes aqui, né? Aqui no canal, né? E outra coisa interessante, obviamente, que a cafeína, ela aumenta a vigilância, né? Ah, enfim, né? O corpo não consegue desligar completamente, né? Quando tem a cafeína ali, principalmente em sentido de suplemento, né? Ajuda a ficar acordado, né? Porque, enfim, quando chega no ponto de zero trifosfatos na adenosina, o nosso corpo começa a desligar, né? No sentido de ficar cansado, com sono. E aí, então, a gente começa a ver que a cafeína, de fato, ela, tipo, atrasa, né? Esse fato de desligamento do corpo, né? Então, uma coisa que a gente associa, né? Obviamente, a ficar acordado, né, com cafeína. E é basicamente por esse motivo, né?
O uso habitual também está associado a efeito positivo na memória, né? Como a gente comentou, para essas funções mais básicas, né, do nosso dia a dia, né, das nossas atitudes durante o dia a dia, a cafeína tem um efeito positivo e a gente vê algumas pesquisas também informam que usando, né, com uma maneira moderada durante o tempo, né, sem exagerar, isso gera também efeitos positivos na memória, né, por alguns testes que foram feitos. Então a gente vê que a cafeína é muito, muito interessante, né, ela é um item, ela é uma substância muito interessante, desde que usada com cuidado, né. A gente fala principalmente do suplemento, né, e não de fato do café. O café pode ser um problema, né, porque pode ser associado ao comportamento, né? Então isso pode dificultar muito, mas o suplemento de fato, né, a substância, ela pode ser muito muito útil, né, muito efetiva, né, dentro disso que ela está se propondo a fazer. Só porque, claro, tem que ser tudo contabilizado, né, tudo com muito cuidado para não se perder. Umas pesquisas extras que eu fiz também falando que isso pode, que a cafeína, assim, usado de maneira é, controlada, né? Aqui foi um estudo, né, feito no Jornal Europeu de Prevenção Cardiológica, né? Então fizeram aí um estudo com 500 mil pessoas, né? Pouco mais, pouco menos aí, mais ou menos essa média, né? Com xícaras de café, né? 3 a 5 por dia. E aí, não, aqui na pesquisa não falou exatamente que café que seria, mas acredito que seria um café, digamos assim, mais... Não sei exatamente como dizer, né? Mas um café mais bem escolhido, né? Vamos usar esse termo, né? Pra gente poder falar sobre. Porque o café é complicado a gente falar, né? Ele reduziu o risco de insuficiência cardíaca, né? Em mais ou menos 15%, né? E os acidentes vasculares cerebral em mais ou menos 20%, né? Então o café, de fato, ele pode gerar, né? Cafeína pode gerar uma qualidade de vida maior, né? No sentido de desempenho, mas desde que seja feito de maneira controlada e também para a saúde, né, como a gente pode ver, né, e também tem algumas pesquisas, né, que falam sobre efeitos antioxidantes, né, questão do café envolvendo também algumas outras substâncias como o chá, por exemplo, né, eles é, coagindo, né, um junto com o outro, então é, enfim, a gente pode ver que ele tem um efeito positivo durante a nossa vida, né? Mas que tem que ser de uma maneira utilitária, assim, né? Não só tomar um monte de café porque a gente sabe que é bom, né? Não, a gente tem que ter consciência, né? Que ele é uma substância, ele pode ser perigoso também como qualquer outra, mas que ele pode também ser útil, né? Ele tem suas características positivas que ajudam, né? E que fortalecem a pessoa. Então, é interessante a gente fazer esse cálculo, né, para ver quanto a gente toma por dia, né? Também a qualidade do nosso café é interessante a gente tomar cuidado com isso, né? Mas eu, de fato, eu recomendo o suplemento, né? O cafezinho, uma vez que outra, ali durante o dia, né? Até durante a tarde, assim, não se alongando para a noite, mas que seja utilitário, né? Seja uma substância que a gente possa usar para ter mais desempenho, seja no trabalho, enfim, seja nos esportes que a gente pratica, seja nas atividades diárias, né? Então, é isso. Hoje eu falei mais sobre a substância do café, né? Um pouco sobre o que ela faz, também na saúde, né? Também comentando. E no próximo vídeo eu vou falar mais sobre a questão do desempenho, enfim, né? Como ela pode ajudar, né? Então é isso. Espero que tenham gostado aí do vídeo, né? Se não é inscrito aí, se inscreva por gentileza. Espero que tenham gostado. Deixa o like aqui embaixo, um comentário se gostou. Compartilhe se quiser. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!